Olá, estamos eu, Mônica Henriques e Patrícia Ratacaso para gravar mais um episódio da quarta temporada do Sobedcast. Vamos aqui iniciar um bate-papo, né, Patrícia? Sim. Sobre a endoscopia na gestação. E antes de nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Uma grande alegria estar aqui com você, Mônica, falando de um assunto tão palpitante. Vou me apresentar, sou Patrícia Ratacaso, sou coordenadora do SET Sobed no Ceará, no Hospital Geral César Caus. Também faço parte dessa diretoria atual e atualmente sou coordenadora do Núcleo Sobed Mulher. Patrícia, nós sabemos que a realização de exames de endoscopia durante a gestação, ela tem indicações bastante precisas e bastante restritas. O ideal é que realmente nós esperemos um momento mais oportuno para a realização desses exames, de preferência após o parto. A endoscopia na gestação, ela pode ser realizada sim quando fortemente indicada. Como você falou, o ideal seria esperar a parturiente, né, levar a termo ter o parto. Mas ocorre determinadas situações de urgências mesmo, em que a endoscopia ela é imprescindível. Se ela não for realizada, eu posso causar até um dano maior à mãe, ao feto, como no caso das hemorragias digestivas. Então, nesses casos, você cercando de toda a segurança, a endoscopia sim é factível. Só que ela tem que ser realizada se resguardando de tudo que possa trazer segurança à mãe e o feto. Né? Devemos sempre ter em mente, né, que o feto ele é muito sensível à hipotensão materna, à hipóxia, né? Isso pode acarretar danos fetais, seja, né, por uma supersedação, também algumas drogas que podem ser teratogênicas, radiação ionizante. Então, assim, todos esses cuidados teremos que ter na gestante. Então, sempre que for fazer uma endoscopia, nós temos que nos cercar de uma equipe multidisciplinar. Essa gestante ela tem que ter a indicação precisa, o obstetra tem que estar ciente, é mandatório que antes da realização do procedimento também o anestesista esteja ciente do que o aguarda, a criança seja avaliada, né, com o batimento cardiofetal ou com a cardiotocografia antes de realizar a endoscopia. Temos que ter também cuidados, até na hora do procedimento, com o posicionamento da mãe. Né? Então, em algumas situações, né, quando a mãe ela é colocada em decúbito ventral, principalmente, né, nas fases mais adiantadas do segundo trimestre em diante, eu posso ter uma compressão, sim, da aorta e da veia cava, e só o posicionamento incorreto da mãe eu posso levar a uma hipóxia, né, uma diminuição da vascularização e irrigação uterina. Bom, então, para deixar bem amarrado, né, essa fase inicial da sua colocação, nós precisamos atentar para cuidados maternos e, sobretudo, com o feto, né? O risco da hipóxia, a teratogenicidade e o risco de parto prematuro. Então, a gente podia detalhar um pouquinho, Patrícia, os cuidados na realização desses exames endoscópicos no que tange ao uso de algumas drogas, né? Eu esqueci também de relatar que qual é o período ideal, né, para a gente realizar, antes de responder sua pergunta, a endoscopia na gestante. O ideal seria o segundo trimestre em diante, porque do segundo semestre a gente pega aquela fase inicial da gestação, onde o risco de heterogenicidade é maior. Né? E assim, algumas drogas, todos esses estudos, né, são geralmente baseados das drogas em estudos animais, alguns estudos retrospectivos, mas algumas drogas são indicadas, outras não. Pela FDA, a droga segura, categoria B, primeiro nós não temos categoria A para gestante, que é uma droga totalmente isenta de risco. Nós temos categoria B em diante. Então, as drogas usadas em categoria B é a meperidina, que é a dolantina, ela é segura na dose de 50 a 75 miligramas, mas se você fizer ela em altas doses, ela já parte para uma categoria D. Então, assim, meperidina em baixa dose.
outra droga também que é categoria B é o Propofol, né? O Propofol ele tem que ser usado por um médico anestesiologista, né? Fica sempre em baixas doses, a menor dose possível, né? O menor tempo de sedação possível e sempre com cuidado dessa mãe não ter hipóxia, né? Em relação aos benzodiazepínicos, né? O midazolam ele é categoria C, mas ele pode ser usado em doses pequenas, 1 a 2 miligramas, em casos onde eu não posso fazer o uso do Propofol, não tenho um anestesiologista disponível, mas sempre, nesses casos de eu usar o midazolam, eu tenho que ter o cuidado de deixar uma sedação consciente, paciente na menor dose possível, certo? Em relação ao diazepam, o diazepam, hoje, ele quase não é utilizado na endoscopia, mas ficando bem claro nos locais, se por algum acaso não tiver o diazepam, ele é categoria D, ele é contraindicado na gestação, risco de fenda palatina, malformações, né, neonatais. Então, o diazepam, ele é proscrito, proibitivo na gestação. E o fentanil? O fentanil ele é categoria C, mas também ele é seguro em baixas doses, né? Em doses de 25 até 50 microgramas. Alguns autores falam em 100 microgramas, mas 25 a 50, apesar de ser uma droga classe C, ele é segura no segundo trimestre da gestação. E sobre a ketamina? A ketamina também ela é uma categoria B de bola, né? É um medicamento seguro, então ela pode ser acrescentada ao Propofol. Ketamina é uma droga muito utilizada em crianças, que geralmente criança a sedação é Propofol, então assim, ela pode ser acrescentada ao Propofol quando a sedação com o Propofol não for suficiente, também é uma droga segura. Patrícia, eu acho que nós poderíamos também discorrer um pouco melhor e detalhar mais a questão das indicações da realização da endoscopia durante a gestação. O que você tem a nos dizer? A endoscopia, ela tem, na gestação, ela tem indicações bem precisas, né? Eu vou detalhar algumas. Em relação à endoscopia alta, a principal indicação de endoscopia digestiva alta é hemorragia digestiva em gestantes, né? Uma percentagem podem ter hemorragia, seja por doença ulcerosa, sejam por varizes esofágicas. Também outra indicação são náuseas e vômitos refratários. Tem pacientes que têm uma hiperêmese gravídica, às vezes até necessitam algum procedimento porque não conseguem ter uma alimentação suficiente, entra em caso de desnutrição. Em relação a colonoscopia e reto, a principal indicação também é hemorragia digestiva baixa, hematoquesia, nos pacientes que também têm suspeita de doença inflamatória intestinal. Já a CPRE é um exame que geralmente a gente só faz em casos de extrema complicação. A gente sabe que por todas as alterações hormonais, a gestante ela tem um maior risco de desenvolver coledoculitise, né? E às vezes complicação, porque devido à alteração hormonal, a bile se torna mais litogênica. Então, não é uma coisa inesperada que uma gestante possa fazer uma coledoculitise complicada ou até uma pancreatite biliar. Então, nos casos de uma coledoculitise complicada com colangite, a CPRE se faz necessária. A gente tenta segurar esse exame do segundo trimestre em diante, por causa do risco da radiação ionizante, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Outra também indicação da CPRE é como tem lesões traumáticas, né, do ducto pancreático ou do ducto biliar principal. Eu acho que essas são as principais indicações dos exames endoscópicos na gestação. Você comentou aí a hiperemese gravídica e muitas vezes são vômitos incoercíveis que podem levar a malorivais e consequência a hemorragia digestiva alta, né, que seria uma indicação também. Sim. E com relação à coledoculitise, risco também de colangite, sim, né, e necessidade realmente de intervenção aí na via biliar em casos extremos, né. Muito bom, acho que você resumiu bem, Patrícia, as indicações.
relembrando a questão dos medicamentos e da condição anestésica, um profundo diálogo com o anestesiologista, né, nesses Sim. momentos. Você comentou muito bem a questão da equipe multidisciplinar, né, onde vai entrar realmente o obstetra, o neonatologista e também o anestesiologista. Sim, a equipe ela tem que estar realmente, uma equipe, tem que estar tudo em sintonia. Outra coisa que eu deixei de comentar, mas que é fundamental, é o consentimento assistido, né? Então, assim, junto com a equipe obstétrica, a paciente ela tem que ser orientada pelo endoscopista todos os riscos, né? Que podem ocorrer do procedimento, mesmo com todos os cuidados. Então, também o consentimento ele é fundamental. Alguns desses procedimentos pode ser necessário utilizar o eletrocautério, né? Sim. Se você puder comentar sobre que tipo de corrente utilizar, o que é que pode ser seguro. Sim, eu vou falar de cada um procedimento, né, em separado, né? Em relação à endoscopia, né, cuja a principal indicação é a hemorragia digestiva alta, né? O que a gente tem? Principais causas: malorivais, devido à hiperêmfise gravídica, doença ulcerosa péptica. Então, assim, vários estudos demonstraram que o uso de soluções, né, com adrenalina é seguro em baixas doses, a clipagem também é segura, e no caso das bandas elásticas, da ligadura elástica, os pacientes que têm hipertensão porta com varizes esofágicas, também é seguro. Nos procedimentos que eu vou precisar usar eletrocautério, eu terei que ter um cuidado. Por quê? Porque o líquido amniótico, ele transmite corrente. Então, assim, onde é que eu vou, o que você tem que estar atento? Aonde eu irei posicionar esse aterramento. Então, o aterramento, ele tem que ficar acima do útero, para que não ocorra uma transmissão de corrente entre o acessório e o aterramento. Então, geralmente, você coloca no membro superior direito, ou então na parte superior do tórax, para que não ocorra essa transmissão da corrente através do líquido amniótico. Em relação a reto e a colono, a reto ela é mais segura, a retossigmoidoscopia ela foi segura em todas as fases, né, da gestação. A gente sempre dá preferência a partir do segundo trimestre, perdão. E assim, o preparo, né, que eu esqueci de falar, no caso da reto, eu posso fazer o preparo exclusivamente com enema, né, solução salina ou então até água corrente, que na literatura se demonstrou ser muito seguro. Em relação à colono, eu vou adiar essa coluna ao máximo, mas em alguns casos se faz necessária, o preparo colônico, a gente pode usar soluções com polietileno glicol. As soluções com fosfato, elas são proibidas. Por quê? Porque elas causam uma alteração hidroeletrolítica grande, e esse preparo com fosfato, ele pode causar também alterações neonatais na formação óssea do feto. Então, é outra coisa que temos que nos preocupar. Em relação à CPRE, nós vamos ter que ter 2 cuidados. Fora o eletrocautério, eu também tenho que ter cuidado com a radiação ionizante, né? Então, a literatura fala que a gente tem que fazer radiação até sem gás, né? Então, eu tenho que deixar o dosímetro na parte superior do tórax. A gente tem que quantificar quanto de radiação a mãe recebeu. A gente também tem que se cercar, colocar avental de chumbo, protegendo tanto o tórax como o útero, e lembrar que nos casos do arco cirúrgico, onde a fonte de radiação está abaixo da paciente, o avental de chumbo ele tem que ser colocado na parte inferior da paciente. E também em relação à CPRE, antes de usar o eletrocautério, evitar fazer imagens impressas, porque quando eu uso imagens impressas, eu vou ter que usar uma quantidade maior de radiação, então eu tenho que pisar na radiação o mínimo possível.
Alguns autores preconizam até você já tentar cateterizar a via biliar com o papilótomo e tentar aspirar a bile. Se vier bile, você tiver uma certeza que está na via biliar, você fazer a papilotomia sem ter o estudo da fluoroscopia. Perfeito. São muitos cuidados, né, que realmente precisamos ter, mas realmente ali são 2 vidas, né? Gostei bastante assim dessa sua colocação e eu acredito que deva existir diretrizes, né? Devam existir diretrizes e guidelines sobre a endoscopia na gestação. Sim. Em relação à literatura, né? A gente teve um último guidelines, né? Foi em 2012, né? 2014 nós tivemos algumas publicações dos exames endoscópicos na gestação no ano de 2014 e de lá para cá não saiu nenhum novo guidelines. O que tivemos foi várias publicações na literatura, como alguns estudos, né, da segurança da endoscopia, que teve no Reino Unido e também na Suécia, fazendo avaliações retrospectivas de prontuário, e também alguns trabalhos do ano de 2022 com exames endoscópicos avançados na gestação. Mas o último consenso mesmo foi esse de 2012. Muito bom. Patrícia, já finalizando, né, o nosso bate-papo, você foi convidada pela Comissão FBG Mulher a participar do livro, no qual você escreveu o capítulo sobre a endoscopia na gestação. Você poderia comentar como é que foi essa sua experiência, participar desse projeto? Olha, assim, eu achei esse projeto, assim, muito palpitante, porque é um assunto pouquíssimo abordado, né, na literatura. Assim, em termos de literatura brasileira, nós não temos sobre esse assunto. Então, assim, fomos buscar na literatura, assim, muitos assuntos, né, que a gente pudesse trazer de novidade. Então, assim, eu achei uma ideia brilhante da FBG. E, assim, uma experiência muito gratificante. Quero parabenizar aqui, em nome de todos, a você, Mônica, e a Tiziana Lavô, que estão à frente desse projeto. Muito bom. Eu acredito que nós tenhamos atingido os nossos objetivos, né, nesse podcast, Patrícia, discutindo os principais pontos, os princípios, os cuidados que devemos ter com as gestantes que são submetidas a exames endoscópicos. Em nome da SOBED, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, contribuindo com alguns conhecimentos. Obrigada.